Olá, seja muito bem-vindo. Bom, hoje eu vou falar para você como você pode orquestrar o crescimento do seu negócio. Eu vou mostrar como você integra conteúdo, mídia e vendas em um plano único, tá? Para que você tenha mais resultados nas suas vendas. Bom, você sente que a sua empresa está fazendo muito, mas está crescendo pouco? Tem mídia, conteúdos, reuniões, mas não consegue escalar o resultado? Falta um plano unificado, de repente, que conecte marketing e vendas. A verdade, tá, é que o que você precisa é orquestrar esses elementos, tá, com uma estratégia central. Se você não tiver essa estratégia central, você não consegue orquestrar isso. O que você vai aprender hoje? Como que você monta essa máquina de crescimento integrada, como que você une conteúdo, tráfego e conversão com clareza, tá, e como que a Upscale estrutura esse processo para os nossos clientes, né. Eu sou o João Nave, eu sou fundador da Upscale. E nós somos uma consultoria especializada, tá, em transformar caos em estrutura de crescimento. Então, nós unimos marketing, vendas e atendimento nos últimos 15 anos para ajudar empresas como a sua a ter mais previsibilidade de faturamento, ter mais resultados, mais vendas e mais lucro. Se você quer continuar e quer crescer e ter o controle do crescimento da sua empresa, você está no lugar certo. Bom, o problema da execução desorganizada, tá? Esse é um primeiro ponto, que é o seguinte: marketing gerar conteúdo sem objetivo. Quando você gera um conteúdo qualquer, seja qual for ele, sem objetivo, não adianta. Por exemplo, esse conteúdo que eu estou fazendo aqui, ele serve para capturar leads mais qualificados, porque se a pessoa fica 30, 40, 50% no meu vídeo, a tendência dela, quando ela me chamar, ela me vê como autoridade, é muito maior. Esse vídeo é usado para ser cortes de conteúdo. Eu disparo esses conteúdos semanalmente por e-mail para minha base. Percebe que eu vou fazendo e para cada conteúdo eu tenho uma estratégia? É o que você tem que fazer. Segundo ponto, tráfego é feito sem conexão com o funil. Você tem que saber que tráfego tem que se conectar com o seu funil. Não é fazer tráfego por fazer, tem que ter objetivo, ok? Segundo ponto, o comercial às vezes não sabe, né, nesse terceiro ponto aqui, o que foi prometido pelo marketing. E aí o que acontece? Basicamente, o comercial acaba falando coisas que não deveria falar, ou ele não consegue comunicar com o cliente e existe uma quebra ali. E aí essa venda não acontece. Outro ponto, cada time trabalha isolado. O cliente percebe isso. Por quê? Ele vai falar com vendas, é um discurso. Ele vê a propaganda é outro. E aí tudo está desalinhado, script do comercial com a propaganda, e olha o problema que isso gera. Quais são os 3 principais, tá, tem outros, mas os 3 principais elementos de uma operação orquestrada? Primeiro, conteúdo com função clara no funil. Se você criar um conteúdo só porque, porque eu tenho que aparecer no Instagram, tá errado. Tenho que aparecer no YouTube, tá errado. O conteúdo ele tem que ter uma função clara. Por exemplo, meu conteúdo de YouTube, para que ele serve? Já falei, ele serve para que eu qualifique mais os leads, para eu disparar no e-mail. Então tem várias questões. Outro ponto, mídia conectada com cada etapa da jornada. Vou dar um exemplo para você. Dependendo da mídia que você for trabalhar e do que você colocar ali, se ela não tiver conectada com uma etapa que você está trabalhando ali, não vai adiantar nada. Por exemplo, uma campanha de engajamento, quando que ela serve? Uma campanha de alcance, entende? Você tem que conectar a mídia com a etapa que você está pretendendo no funil. Vendas, né, com acesso e contexto de todo o processo. Vendas tem que ter o acesso a tudo. E ele tem que saber o contexto do que o marketing está fazendo. Por quê? Para a comunicação ela ficar mais adequada, ter união entre eles. Como que você monta esse plano unificado? Primeiro ponto, você vai mapear a jornada do seu cliente. Você vai identificar a dor, você vai identificar qual que é a consideração de solução que ele tem, que ele escolhe para comprar, e o que faz ele tomar a decisão de comprar. Dor, consideração e decisão, ok? Aí você vai criar os conteúdos de acordo com cada etapa. Etapa da dor. Um exemplo, você vende tênis para corrida, tá? É um cliente que eu tenho aqui. Tem o Pronado, por exemplo.
Qual que é o objetivo, né? Por que que tem que usar? Por exemplo, tem o problema da canelite, que dá em corredor. O tênis ajuda muito a piorar esse quadro, é uma dor horrível na canela da pessoa que corre, ele que faz, enfim, sabe? Então, eu tô colocando a dor, a consideração, meu produto é assim, assim, ele vai te ajudar nisso, nisso, naquilo. Decisão, preço tal, valor tal, parcelamento, biriri bororó, cupom, cashback, fidelidade, enfim, faz ele tomar a decisão, percebe? E aí você vai criar conteúdos e campanhas para cada etapa. Concorda que na etapa da dor você desperta a pessoa? Na etapa da consideração você tem que falar do teu produto e na etapa da decisão explicar o porquê que e dar condições comerciais para ele? É a mesma coisa, cada etapa vai ter um conteúdo. Depois você usa o CRM para integrar essas ações, para que quando tiver o resultado ou acontecer alguma ação daquele lead, você saiba em que pipeline está. E aí é importante que você tenha reuniões semanais com o seu time para ajustar isso com base em dados, tá. Então assim, eu tinha um cliente B2B, né, com uma equipe interna ali, que antes ele só fazia tráfego no Meta, alguns conteúdos genéricos e vendas no escuro. Depois, nós começamos a criar conteúdo com dor, mais um e-book, com mídia, fluxo de nutrição e script de venda. Resultado, 3 vezes mais reuniões em 60 dias com um custo de aquisição de clientes 40% menor, tá. Como que a Upscale pode fazer isso por você? Nós, basicamente, criamos um diagnóstico da jornada e a sua operação atual. Depois disso, nós montamos um planejamento integrado de conteúdo, mídia e vendas completo. A gente te ajuda com a execução, com uma equipe dedicada, com uma revisão semanal dos dados. O objetivo disso, um pipeline cheio e uma receita previsível. Qual que é a nossa oferta especial? Essa consultoria de execução, ela por 3 meses, o valor total dela, de setup, de ajuste, de criação de tudo, R$ 7.000 e você pode parcelar em até 10 vezes fixas no cartão. Inclui a parte de planejamento, execução e acompanhamento, isso durante 3 meses ali. É o tempo que a gente precisa para fazer isso funcionar. Me chame com a palavra orquestração que eu vou te ajudar. Vamos parar de improvisar e estruturar o seu crescimento da sua empresa. Conteúdo, mídia e vendas precisam tocar a mesma música. Vamos reger isso juntos. Um grande abraço.